Bom, pessoal, então vamos dar início aos exercícios, né, no software ProGrid do IBGE. Né, então, dúvidas, né, sobre os aspectos teóricos envolvidos, enfim, isso a gente já abordou, né, a exaustão ali no vídeo anterior, tá? Então assistam o vídeo anterior dessa aula, né, o vídeo 3A. Aqui a gente já vai partir, né, para uma série de exercícios aí, né, simulando aplicações práticas aí, né, do cotidiano que um profissional possa ter. Para isso, primeiramente, né, a gente vai usar a nossa lista de exercícios que vocês têm à disposição ali no SIGA, né? Então, são os primeiros exercícios da lista, né? Os exercícios referentes ao software ProGrid do IBGE, tá? A gente vai fazendo eles em ordem aqui, né, ao longo dos vídeos. E como fazer para baixar o IBGE, o ProGrid, né, do IBGE, né? Então, é bem simples, né, pessoal? A gente vem aqui no Google da vida, né, e digita, por exemplo, né, IBGE ProGrid. Então, ali o primeiro link, por exemplo, né, que aparecer ali da pesquisa, né, ProGrid IBGE. O que é, blá blá blá, né, a gente vai aqui em acesso ao produto. E aí tem, ó, aplicativo, né, então aqui vai baixar o instalador. Manual de instalação, né? Então aqui vai ter o manual de como instalar, né? Caso vocês tenham dificuldade, mas é extremamente simples, né? Um software gratuito, enfim, é só abrir o arquivo e ir executando, né? Guia do usuário, leia-me, enfim, né? Então com isso vocês conseguem aí fazer a instalação do ProGrid, né? Nos seus computadores para poder utilizar, tá? Bom, eu já estou com ele aqui aberto, né? Ele é extremamente simples, tá, pessoal? Vocês vão ver a interface gráfica dele aqui, né? Então, para quem já usou aí GeoOffice, AutoCAD, né? Enfim, né? Vai ver que é um software muito mais simples e intuitivo de se trabalhar, tá? E vamos então ao primeiro exercício da lista, né? Então, transformação de sistema de coordenadas, tá? Ou seja, aqui nesse primeiro exercício nós não vamos mudar o datum, o sistema geodésico de referência. Nós vamos ter as coordenadas em um determinado datum, né? E ter novas coordenadas, né? Um novo tipo de coordenadas, mas nesse mesmo datum, tá? Por exemplo, o Sirius 2000, né? Que é o caso desse exercício. O que a gente vai mudar é o sistema de coordenadas, tá? Né, que nesse caso vai ser de cartesianas geocêntricas para geodésicas, tá? Então, uma coisa é sistema de coordenadas, né, cartesianas geocêntricas, geodésicas e etc, né? Outra coisa é sistema de referência, né, sistema geodésico de referência, né, SIGAS 2000, ProGrid, desculpa, ProGrid, SAD 69 e etc, né? Então, o mesmo ponto ali, né, ele pode ter diferentes sistemas de coordenadas, né, latitude e longitude, geodésicas ou cartesianas geocêntricas, né, x, y, z, né, ou coordenadas de projeção cartográfica, né, UTM, RTM, LTM, plano topográfico local, sistema geodésico local, enfim, né, vários sistemas de coordenadas associados ali àquele ponto, e ele também pode ter vários sistemas geodésicos de referência associados, né? Sirius 2000, SAD 69, Córrego Alegre, WGS 74, enfim. Então, uma coisa, outra coisa, tá? Então, o ProGrid ele faz as duas situações, né? Tanto transformação de coordenadas quanto transformação de sistemas de referência, tá? E também posso transformar coordenadas e sistemas de referência simultaneamente, né? Que a gente vai ver depois ali em outros exercícios, tá? Mas nesse primeiro exercício, mais simples de todos, tá? Então a gente não vai mudar o sistema geodésico de referência, a gente só vai mudar o sistema de coordenadas dos pontos, tá? Então, um profissional recebeu as coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y, z, de dois pontos de apoio, obtidas pelo posicionamento GNSS, tá, em Sirius 2000, no município de Biguaçu, Santa Catarina, conforme a tabela a seguir. Então a gente tem ali, né, o ponto P020 e o ponto P011, né, e as suas coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y e z, tá? Obtidas pelo rastreio GNSS, né, em ambos os pontos. Bom, vamos supor que esse usuário, né, ele quer fazer um reconhecimento prévio, tá, desses pontos, né. Então, dessa forma, para fazer um reconhecimento prévio desses pontos de apoio no software Google Earth, por exemplo, deve-se converter as coordenadas cartesianas geocêntricas, né, que é o que a gente tem aqui, x, y, z, para coordenadas geodésicas, né, latitude, φ, longitude, lambda e altitude elipsoidal, h.
Por quê, pessoal? Porque o Google Earth ele não trabalha com coordenadas cartesianas geocêntricas, né? X, Y, Z, tá? Então, ó, se a gente abrir aqui o Google Earth, né, a gente vai ver que ele trabalha com latitude, longitude e altitude, né? A gente pode até alterar aqui, né, em ferramentas, opções, a gente pode até alterar aqui, né, as coordenadas de latitude em graus, minutos e segundos para graus decimais, tá? Ou graus e minutos decimais, enfim. Ou para sistemas cartográficos, né? Universal, transversa de Mercator, ou sistema militar de referência, de grade, enfim. Mas não tem opção cartesiana geocêntrica aqui, tá? Então ele não trabalha com x, y, z, tá? Então se eu quero fazer um reconhecimento desses pontos no Google Earth, eu tenho que ter, por exemplo, as suas coordenadas geodésicas, né? Latitude, longitude e altitude, né? Ou se tivesse coordenadas UTM também, enfim, mas esse assunto a gente vai ver mais para frente, tá? Coordenadas de uma projeção cartográfica. Então, em resumo, né, a gente tem que converter essas coordenadas cartesianas geocêntricas, né, para coordenadas geodésicas, né, latitude, longitude, altitude elipsoidal, usando o ProGrid, né? E a gente não vai alterar o sistema de referência, né? Ele vai continuar trabalhando em Sirius 2000, tá? Bom, quando que isso aconteceria, né? Vamos supor que foi feito o processamento GNSS lá, e por um descuido, né, o profissional desatento ali, enfim, né, ele faz confusão ainda com esses conceitos, né, ele acabou exportando ali as coordenadas dos pontos em cartesianas geocêntricas, né. Ele não se atentou que ele deveria alterar ali a configuração do software para trabalhar em coordenadas geodésicas, latitude, longitude, altitude elipsoidal, ou coordenadas de uma projeção cartográfica, por exemplo, né, como coordenadas UTM, né, este, norte, bem como a altitude elipsoidal. Ele usou a configuração padrão do software, e a configuração padrão do software era x, y, z, cartesianas geocêntricas. Aí só depois ele foi se dar conta disso, né? E agora então ele tem que fazer essa transformação. Né? Ou esse profissional recebeu essas coordenadas de um outro profissional, né? Que foi o profissional que foi lá e fez o processamento dos pontos, e esse profissional, né, não se atentou a esses fatos, né, e achou que x, y, z era este, norte e altitude, né, x, leste, y, norte e z, altitude, né, que a gente já viu, nada a ver, né, cartesiana geocêntrica é outro sistema. Enfim, então ele teria que converter de cartesianas geocêntricas para geodésicas para poder fazer um reconhecimento prévio desses pontos do terreno, por exemplo, né, usando ali o Google Earth, tá? Então vamos lá. Então aqui no ProGrid, olha, é bem simples, ó, a gente escolhe um referencial de entrada, tá? Que é o referencial dos pontos que a gente tem, né? Nesse caso, nossos pontos estão em Sirius 2000, né? E um referencial de saída, que é o referencial que a gente deseja para os pontos transformados. E nesse caso vai ser o mesmo, vai ser em Sirius 2000. A gente vai entrar em Sirius 2000 e vai sair em Sirius 2000. Qual a diferença? A diferença é que a gente vai entrar com coordenadas cartesianas geocêntricas, x, y, z, e vai sair com coordenadas geodésicas, tá? Latitude, longitude e altitude, tá? Bom, aí ele tem algumas opções de entrada, tá? A gente vai ver nesses primeiros exemplos entradas via teclado mesmo, tá? E depois a gente vê um exemplo de uma entrada de um arquivo via de texto, né? Quando a gente tiver vários pontos para transformar de uma só vez, né? É óbvio que entrar com eles via teclado, um a um, manualmente, né? Não vai ser o método mais produtivo. Então depois a gente vê um exemplo nesse sentido, né? A gente entra com um arquivo de coordenadas e a gente transforma vários pontos, né, de uma só vez, tá? Então o tipo de entrada no teclado mesmo, né? Então o formato só tem uma opção possível nesse caso, né? Que é primeiro a coordenada x, depois a coordenada y, depois a coordenada z, ok? Tá? Então x, y, z aqui, né? No teclado. E a gente vai entrar aqui então em inserir, para poder inserir os pontos, tá? Então a primeira coluna aqui do ProGrid vai ser identificador. Pode ser o nome do ponto, por exemplo, né? Nesse nosso caso, deixa eu ver se dá para diminuir um pouco aqui. Eu vou pegar esse PDF e jogar mais para baixo ali para a gente conseguir ver certinho. Então, esse primeiro ponto, né? Vou jogar um pouquinho mais para baixo ainda. Então, esse nosso primeiro ponto a ser transformado é o P20, né? O ProGrid ele fica completamente na frente, né? O P020. Então, P20. Podemos apertar a tecla para o lado aqui, né? Aí agora ele vai pedir a coordenada X, tá? Do ponto. Vamos ver se a gente consegue, ó. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Dar um copiar, colar. Tá? Então,
Deu certo, tá? Então a gente pode, nesse caso, né, simplesmente ir copiando e colando os valores. Não deu certo? Bom, digita manualmente, né? Vai lá, menos 4, 2, 5, 0, 9, 6, 8, vírgula, né? 4, 5, 1, né? E assim por diante para cada coordenada, né? O importante aqui é estar atento ao sinal, tá, pessoal? Né? Então, tem que colocar a coordenada negativa ali, né? Se tem sinal negativo, tem que colocar, senão vai parar do outro lado do mundo, né, pessoal? Então, a coordenada Z, por exemplo, ela é negativa, né, se vocês forem relembrar, ela é negativa no hemisfério sul, né, para pontos abaixo do Equador, e positiva no hemisfério norte, para pontos abaixo para cima do Equador. Não colocou o menos na coordenada Z, tu sai do hemisfério sul e vai para o hemisfério norte, né? É um errinho pequeno aí, né, de milhares e milhares de quilômetros, né? Então, tem que estar atento aí também aos sinais, né? Então, prestar atenção para copiar todas as coordenadas certinho, sem erro de digitação, tá? Incluindo os sinais, tá? Aí aqui tem uma opção comentário, que a gente pode geralmente deixar em branco, tá? É opcional, né? Então, enfim, se a gente der um duplo Enter, né? Apertar duas vezes a tecla Enter, ele vai para a próxima linha sem problemas, tá? E aí vamos para o próximo ponto aqui, né? Que é o P011. Então, P011. E, de novo, né? A gente copia as coordenadas cartesianas geocêntricas. X, Y e Z, né? Estando atento aí de copiar tudo corretamente, né, incluindo o sinal, tá? Só um breve comentário, né? Aqui no Brasil, no hemisfério sul, em geral, a coordenada X vai ser positiva, tá? A Y vai ser negativa, né? E a Z vai ser negativa também, tá? Então, a X, na verdade, ela vai ser sempre positiva no Brasil e a Y ela vai ser sempre negativa no Brasil também, tá? Pela orientação dos eixos ali cartesianos geocêntricos. Só a Z que ela pode ser positiva para pontos, né, no hemisfério acima da linha do Equador, né? Que são a minoria, né, a menor parte dos pontos no Brasil, né, mas em geral, né, todos os pontos no Brasil vão se situar abaixo da linha do Equador, enfim, vão ter uma coordenada Z negativa também. Tá? Bom, feito isso, a gente pode ir agora em continuar salvar. Tá? Aí pede o tipo de saída, né? Então, para onde que vai as coordenadas transformadas, tá? Então, pode ser na própria tela do software, né? Pode ser um arquivo de texto que ele iria gerar, né? Um arquivo GML ou um arquivo PDF, enfim. Esse primeiro exemplo, vamos trabalhar com uma saída na tela do software mesmo, tá? Então, processar. E tá aí, ó. A transformação foi completada com sucesso, tá? Então, nós temos as coordenadas de entrada, né? Ó, dados de entrada, siglas 2000, x, y, z, cartesianas geocêntricas, essas aqui. E temos os dados de saída, né? Então, ali, ó, siglas 2000, latitude, longitude e altitude, tá? Então, os mesmos pontos, né? O P020 e o P11. Então, aqui estão as coordenadas transformadas desses pontos, tá? Então, a latitude do P20, né? Menos 27 graus. Então, aqui é graus, minutos e segundos, tá? Às vezes ele come aqui um pouquinho das casas, né? Então, menos 27 graus, 29 minutos, 38,9792 segundos. Né? Longitude do P20, por exemplo, é menos 48 graus, 39 minutos, 38,9601 segundos. Tá? E mesmo que a gente não tenha pedido, né, mas ele também informa ali as coordenadas leste-norte da projeção TM. Enfim, depois a gente vê, né, vai ver em detalhes mais para frente na disciplina. E esse zezão aqui, né, aí é um erro do software, né, vamos assim dizer, porque não é a coordenada cartesiana geocêntrica Z, né? Isso aqui é a altitude elipsoidal, tá? Que no ProGrid ele acabou chamando de Z também, né? Mas enfim, aí aqui já entra o nosso senso crítico para analisar os resultados, né? Não poderia ser a coordenada cartesiana geocêntrica, né? Porque não seria 6 metros positivo, né? Nem 4 metros positivo, nenhuma nem outra. Né? A gente vê ali pela que são valores completamente diferentes, né? Então, como a gente pediu latitude, longitude e altitude, né? E aqui ele forneceu a latitude e a longitude e as coordenadas UTM, enfim, leste-norte que não interessam, né? Mas enfim, só sobrou para esse Z ser de fato a altitude elipsoidal. Né? Então, a distância desses pontos ao elipsoide, né? A altitude elipsoidal, que o termo correto seria ou altitude ou o Hzinho minúsculo, né? A gente associaria, não esse Z maiúsculo aí. Mas enfim, aqui está a altitude elipsoidal desses pontos. Tá? E aí a gente poderia ver, por exemplo, no Google Earth, né? Então, deixa eu botar aqui, né? Então, vamos... A gente sabe que são em Biguaçu, né? Então, vamos lá para o município de Biguaçu.
E aí eu quero saber onde é exatamente o ponto, né? Então a gente iria inserir um marcador ali, né, naquelas coordenadas que a gente tem. Ó. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Vou voltar para o grid aqui, ó, para o P020, tá? Então, marcador sem título, vamos chamar ele de P020. E aí a gente informa as coordenadas geodésicas, ó, menos 27, 29, 38, 97, 92. Então 27, 29, daí aqui, ó, 38.9792. Não tem o menos, mas tem o S de sul, né? Mesma coisa, então tudo bem, cada software tem o seu padrão aí, né? Então no Google Earth não tem o sinal, né, de mais ou menos, como tem no ProGrid, mas tem o S depois, né, indicando que está no hemisfério sul. E mesmo para o oeste, né, não tem o menos, mas tem o Ozão ali de oeste, tá? E vamos ver para a longitude aqui, menos 48, 39, 38.9601. Né? Então aqui, 38.9601, tá? Uma última checagem, né? Isso aí, ele arredonda, né? Beleza. Ok. Tá ali, né? Tá ali o ponto, ó. Vamos avançar aqui e aumentar o zoom, né? Então esse aqui seria o primeiro ponto nosso, né? O P20. Vamos lançar agora o segundo, né? Então é o P011, né? Deixa eu fazer em maiúsculo. Vamos ver as suas coordenadas. Menos 27, 29, 35.0744. Então aqui, ó, 35.0744. No ProGrid o separador é a vírgula, né? O separador decimal é a vírgula, no Google Earth é o ponto, né? Então, mas não tem problema, né? E na longitude, menos 48, 39, 32.4813. Então aqui, 32.4813, né? Com 3. Então, O de oeste, né? S de sul. Ok. Então ele lançou ali, ó. Tá ali o P011, né? Então aqui, então agora a gente já sabe, né? A gente já tem aqui qual que é a rua, enfim, né? Desses pontos, né? Vou botar aqui estradas. E a gente já conseguiria então fazer o reconhecimento deles lá em loco. Né? Deixa eu até jogar, ver aqui o bonequinho do Street View, né? Então o P20 estaria provavelmente por aqui, né? Então nesse meio fio aqui, né? E a gente poderia fazer a ré lá no P11, né? Lá à frente também, seguindo nesse meio fio, né? Nessa estrada. Vamos ver lá onde está o P11 agora. Tá mais ou menos por aqui, né? Então, estação num desses pontos, né? Num desses pontos no meio fio aqui, ou com ré lá no, seja a estação no P11, né, com ré no P20, ou vice-versa, na estação no P20 com ré no P11, enfim. Mas a gente já sabe, então, já fez um reconhecimento, né, prévio desses pontos, já sabe onde eles estão, né, lá no município de Biguaçu, né. Tem o nome da avenida aqui, né, da rua, qual que é, deixa eu ver aqui. Marechal Deodoro, né, então estão ali na rua Marechal Deodoro, em Biguaçu, tá? Então, enfim, com esse exemplo a gente viu como transformar sistema de coordenadas diferentes, né? Nesse exemplo de cartesianas geocêntricas, x, y, z, para geodésicas, né? Latitude, longitude e altitude. Né? O ProGrid também usou a altitude, embora nesse exemplo nós não estivéssemos interessados na altitude, só na latitude e na longitude. Mas mantendo o mesmo sistema geodésico de referência. Nesse exemplo, Sirgas 2000. Né? Então, os pontos de entrada, né, as coordenadas de entrada cartesianas geocêntricas x, y, z, elas estavam em Sirgas 2000, né? E as coordenadas de saída, a latitude, longitude e altitude, né, também estavam em Sirgas 2000. A gente só mudou justamente o sistema de coordenadas, né, x, y, z para latitude, longitude e altitude. Tá?
Então esse é o primeiro exemplo aí, né, de uso do ProGrid. Como vocês podem ver, né, é um software bem simples, né, bem intuitivo de se trabalhar.